Fala pessoal, meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje eu vou dizer como que tu deve escrever o teu código. Vou dizer todas as respostas, deve usar 4 espaços, 2 espaços, deve usar um tab, o que tu deve fazer, como é que tu deve nomear as tuas funções, as tuas variáveis. A minha opinião ela é sempre melhor do que a dos outros, então em termos de como escrever o teu código, eu acredito assim, ó, ainda tá aqui. Bom, se tu me conhece, tu sabe que eu tô sendo irônico aqui. E tu sabe que esse é um pensamento que muito programador tem depois que começa a ganhar experiência. A gente acaba acumulando manias, né? Tipo, a gente tem manias de escrever o código e a gente acha que a maneira que a gente escreve é a melhor. Fica aquela questão, né? Qual que é a melhor? Quando tem dois caras experientes, com experiências diferentes, quem é que tem razão? Como é que a gente pode tomar essa decisão? E é por isso que existe algo chamado Coding Convention, né? Uma convenção de como que tu deve escrever o teu código. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar a vocês que aqui na descrição tem sempre links muito bacanas, como livros que eu já li. Então, o que é esse Coding Convention? O que é uma Coding Convention? Coding Convention é uma convenção de como tu deve escrever o código, simples. Não sei se preciso falar mais. Isso vai desde como tu vai nomear as tuas funções, as tuas variáveis constantes, nomes de classes, nomes de arquivo. Nomes de arquivo até não. Nome de arquivo eu acho que são poucas coding convention que tem, mas nome de classe, como que tu vai nomear, qual padrão de escrita tu vai usar, quantos espaços tu vai usar para indentar o teu código, se quando tu quebra a linha, as chaves vai para baixo, no caso se tiver chaves ou não. E aí vai tudo isso vai pro teu code style também. Claro que tem algumas coisas que é estilo de código, não é de fato coding convention, mas isso não é o mais importante. A importante aqui é vocês entenderem que existe um code convention e entender também quem que define isso. Então essas convenções elas podem ser formalizadas assim através de um documento que vai conter uma série de regras que um time ou que uma empresa inteira tem que seguir. Tem que seguir não, deixa eu corrigir aqui. Deveriam seguir. E às vezes essas convenções formalizadas, né, elas são definidas por uma ou mais organizações que estão por trás de uma linguagem de programação. Então, às vezes, tu vai ver lá, sei lá, a própria JetBrains falando qual que é o Coding Convention do Kotlin. Lá no kotlin.org, lá na organização vai ter o Coding Convention. Ou tu vai ver a Oracle falando sobre Coding Convention do Java, ou a Microsoft falando do Coding Convention do C# e por aí por diante. Então, muitas vezes tu pode ter uma ou múltiplas organizações diferentes opinando sobre qual que é a convenção de termos de escrita de código de cada linguagem. E nesse caso, quando a convenção está sendo formalizada por uma organização, isso não é, tipo assim, mandatório, entendeu? Ninguém vai te mandar fazer isso. Tipo, não, tu vai ter que escrever o código assim. É simplesmente uma sugestão. É uma sugestão daquela organização que está por trás de uma linguagem de como que tu deveria escrever o teu código. Então, tu como programador, tu não vai ter o teu próprio estilo, né? Meu estilo é esse, eu vou manter esse estilo aqui tal. Não, tu vai ter o teu estilo de como escrever o código dentro de uma linguagem de programação e dentro de um projeto muitas vezes. Muitas vezes tu em 2 projetos diferentes, digamos que tu seja um freelancer e tu esteja trabalhando em 2 projetos ao mesmo tempo, talvez cada projeto tenha o seu code style, tenham convenções ali de como escrever o código diferentes e tu vai ter que se adaptar a ambos os projetos. Tu não pode impor a tua maneira de escrever o código, tu como programador. Então, a autenticidade não vem em como tu escreve o código. Então, tu tem que se adaptar sim ao code style de cada projeto, tem que se adaptar às convenções que a própria empresa, quando for grande, pode ter estabelecido uma convenção totalmente diferente da convenção da comunidade. E falando em comunidade, né, eu tava falando agora de convenções formalizadas por empresas que estão por trás de linguagem de programações. Como é que essas grandes empresas chegam na conclusão que essa é a melhor forma de declarar o nome de uma variável? Elas olham para a comunidade, as boas organizações estão sempre olhando para o que a comunidade está fazendo e estão adaptando as suas convenções. É como qualquer linguagem, como português, como inglês, como italiano, elas mudam, né? A cada século, a cada 200 anos, a ABNT muda as regras. É mais ou menos isso, entendeu? A gente olha para como que o pessoal está escrevendo e a gente muda as regras. Isso também funciona no mundo da programação. Tu como programador, tu não vai ter um estilo próprio, tu vai ter um estilo dentro de uma linguagem de programação e até mesmo dentro de um projeto. Felizmente, eu não sofro por isso.
tá? Eu tô só aqui repassando uma informação que eu acho importante para vocês. No meu caso, como eu escrevo em binário, tudo que eu enxergo são sequências de 0 e 1. E se tu trabalha na área de programação em um time que tenha, vamos ver, no mínimo 2 pessoas, tu e mais um, tu já deve ter vivenciado uma convenção de código informal. Porque essas convenções informais, elas são construídas, digamos assim, elas começam a se desenvolver informalmente através, né, dos hábitos e das práticas de todos os programadores que estão envolvidos num projeto. Nós, como programadores, programadoras, quando a gente está programando junto, acontece uma coisa muito bonita. A gente começa a convergir a maneira que a gente escreve o nosso código. Um se espelha no outro, a gente evolui junto. É uma coisa linda, pessoal, de se ver. Se tu já trabalhou em projetos grandes, tu vai ver, é um negócio super lindo. A gente vai evoluindo junto, a gente converge numa convenção de código informal. Quem me dera fosse assim. Olha só, foi raros os casos que eu vi, tipo, pelo menos quando tu trabalha com 2 programadores já com experiência, pleno, sênior, com bastante anos de experiência ali. Quando os 2 estão trabalhando juntos, dificilmente eles vão convergir. Antes de convergir, eles vão conflitar bastante. E eles vão chegar num ponto e vão falar assim, vamos definir qual que é o code style do nosso projeto, qual que é a convenção que a gente vai usar. A gente vai usar da comunidade? Não. O que a gente vai fazer? Então, não é sempre tão lindo assim quando tu trabalha num time grande, tu não converge para um code style, para uma convenção única de uma hora para outra. Tu vai ter bastante conflito, tá? Então a gente, como ser humano, eu acho, a gente pega experiências passadas e a gente cria digamos assim, nossas premissas, a gente cria os nossos princípios de como um bom código deve ser escrito e a gente tenta forçar isso em projetos futuros, né? É basicamente isso que a gente faz. Então, muitas vezes, tu pega 2 profissionais com opiniões fortes sobre como todo time deveria escrever o seu código em termos de quantos espaços vai ter. Vai ter 2 espaços, vai ter 4 espaços, tu vai usar um tab. Um sempre vai achar que é melhor que o outro e que sabe mais que o outro. E por isso é tão importante vocês sentarem e definir qual convenção vocês vão usar, qual code style do projeto, ter um arquivo de code style, poder importar isso para IDE. Vocês podem até mesmo ter um lint, né, rodar um lint. Linting pode ser traduzido como análise estática do teu código. O que significa linting? Tu vai usar um linter, que basicamente é uma ferramenta de lint. É uma ferramenta de análise estática do teu código. Ou seja, tu pode ter um CI, um Continuous Integration, antes de fazer merge das tuas modificações no projeto numa branch principal do projeto, que outros programadores estão trabalhando em cima dela. Antes de fazer esse merge, vai rodar uma task lá, um job automatizado para rodar o lint, que vai simplesmente verificar se tu não tem problemas estáticos no teu código. A análise estática pode se envolver code style, ela pode verificar se tu tem erro de code style. Desde, por exemplo, assim, ninguém pode subir para o servidor um arquivo sem a última linha do arquivo ser em branco. Por exemplo, no projeto que eu trabalho hoje, a gente tem essa regra. A última linha do arquivo tem que sempre estar em branco. A gente não pode terminar o arquivo com algum caractere lá. Então, isso é uma convenção da comunidade. A gente mesmo aderiu da comunidade, a gente customizou um pouco. E a gente tem hoje uma tarefa automatizada de análise estática do código para saber se todos os programadores estão de acordo com o que a gente definiu de estilo de código. Então é muito importante vocês estudarem um pouco sobre lint também, é uma coisa bem interessante e todas as linguagens possuem alguma ferramenta de lint para elas, tá? Bom, mas não é só eu falando aqui, eu tenho alguns exemplos para vocês e é por isso que eu tô gravando a tela já aqui do computador. Então cada linguagem deveria ter uma recomendação oficial de Coding Convention e eu separei 2 aqui para vocês que eu achei bem interessantes. Vamos passar por elas. A primeira delas é a do Kotlin, que é a linguagem que eu trabalho. Então, tu vai lá no site do Kotlin, eu vou mostrar outros exemplos aqui, mas tu vai lá no site do Kotlin, da organização, kotlin.org, e lá tem o Coding Conventions. Basicamente, tu vai achar Coding Conventions em toda a documentação oficial de uma linguagem. Só para vocês entenderem o que é um Coding Convention, o que ele contempla, tá? Então aqui, essa página aqui de Coding Convention define o estilo de código do Kotlin, da linguagem Kotlin. Como que tu organiza o teu source code, então desde de estrutura de diretório, desde nome de arquivo, como é que tu escreve. Então, no caso do Kotlin é camel case com uppercase na primeira letra. Então, a primeira letra é sempre P, as outras são minúsculas, e se tiver uma palavra composta, né, se o nome do teu arquivo for uma palavra composta,
as letras iniciais de cada palavra ficam capitalized, né? Ficam em caps lock. Source file organization, class layout, layout da classe. Então, primeiro propriedades e declarações iniciais de blocos, depois construtores, declaração de métodos e por último companion objects. Companion objects é uma forma de declarar atributos, propriedades estáticas, funções no Kotlin, tá? Interfaces, implementação de layout, naming e ruling. Aí aqui tem naming e ruling, como é que tu deve nomear as tuas classes, como é que tu deve nomear os teus objetos, como é que tu deve nomear os teus testes, como é que tu deve nomear as tuas propriedades, vai desde constantes, variáveis, valores, formatação de código, quebra de linha, e é assim por aí vai, tem tudo aqui, tá? Esse foi um exemplo. O outro exemplo é da Microsoft, do C#, então lá também no .NET, lá na documentação oficial vocês vão achar o Coding Convention deles, né? Um guia para programação, e também lá Naming Convention, Layout Convention, comentários, como é que tu deve deixar comentários no código, guidelines da linguagem, tem tudo ali. Eu tenho mais um exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas voltando para explicar um pouco, tem que ler essa Coding Convention como uma sugestão, e vocês podem customizar. Muitas vezes vocês vão acabar customizando, e um dos casos bem comum de customização de projeto, e que vocês perguntam direto aqui, é sobre como que a gente faz para nomear uma função, uma variável que tem abreviação no nome, por exemplo, INSS, RG, CPF, CNPJ. Em inglês isso se chamaria de abbreviation, e eles falam muito de acrônimos, né? Então é basicamente isso. Então muitas vezes no próprio projeto tu vai seguir todo o Coding Convention oficial, mas tu vai customizar coisas como essa, como por exemplo tu define um nome de uma variável que nela tem uma abreviação. E aqui eu peguei um exemplo bem bacana, tem discussões bem bacanas sobre acronyms, sobre naming convention with acronyms. Acronyms. Eu não sei se está certo, eu nunca falei essa palavra em inglês. Acho que é acronyms. É a abreviação, tá? Eu encontrei uma discussão aqui da comunidade bem interessante no repositório open source do Airbnb. Então, se vocês forem lá no repositório JavaScript open source do Airbnb, tem uma issue lá aberta chamada Naming Convention and Abbreviations, tá? E daí aqui o exemplo, o cara fala, olha, nomeando a Linka C fala aqui, da Turquia. Nomeando com abreviações é sempre tricky, né? Sempre tem ali uma charadinha por trás. Assumindo que tu quer uma classe, depois de GNU ou GPL, como que deveria ser capitalizado, como é que deveria ser o maiúsculo ou minúsculo dessa abreviação. E aqui tem alguns exemplos que foi colocado, né? Como é que deveria fazer. E aí ele coloca a opinião, né? Olha, eu iria aqui por isso, mas o W3C sugere isso, por causa do formato XML HTTP request. Então ele fala, ó, Airbnb should have a preference here, nas regras 22.2 e 22.3. Provavelmente do Code Style Code Convention deles. Então, ó, pessoal, dentro do próprio projeto, lá, open source do Airbnb no GitHub, eles colocaram artigos lá de como que eles estão definindo a maneira que tu deve escrever o teu código quando tu quer contribuir para esse projeto open source, tá bom? Então é muito importante, sempre quando vocês vão contribuir para um projeto no GitHub, verificarem se o projeto tem um style guide, uma maneira, um estilo do código que tu deve escrever, antes de enviar algum código para eles, tá? Aí tu vai poupar muita energia de ficar discutindo PR aqui, o pull requests, né? O que é melhor, como que tu deveria estar escrevendo. Então, pessoal, uma dica aqui, não só para falar sobre Coding Convention, mas também para falar sobre qualquer aprendizado na nossa vida, né? Muitas vezes a gente leva manias de um projeto pro outro. Até tem muita gente que fala assim, o programador júnior é bom quando tu tem um programador júnior no time porque tu consegue moldar ele ao teu projeto, né? Isso é uma mentalidade ruim, na verdade, porque tu não deveria estar tentando moldar ninguém. A gente deveria ser, tipo assim, não ter um molde, a gente deveria simplesmente nos adaptar. A gente vai precisar se adaptar sempre, em todas as ocasiões. Então, se tu tá enfrentando isso num time, tem 2 programadores discutindo qual a melhor forma de escrever o código, se adaptem.
um ao outro e se adaptem também em cima de uma convenção da comunidade global. Vai ser muito bom para vocês como profissionais no futuro. Ao invés de ficar debatendo quem tem razão, vão para a comunidade, ver o que grandes empresas estão fazendo, façam uma reunião de 1 hora, sentem junto, mostrem o que a comunidade definiu, cheguem num acordo do que vocês querem customizar, criam um script linter, usando alguma ferramenta de lint para análise estática do teu código, e aí tu não precisa mais voltar nesse assunto. Porque sempre quando vocês fugirem do que vocês acordaram, a ferramenta de lint vai pegar e vai gritar, e aí vocês não vão precisar um gritar com o outro, porque a ferramenta gritou para vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um prazer ter aqui você comigo, e não esquece de fazer tudo aquilo que eu sempre peço. Comentar, se inscrever e tudo mais. E a obra voltou, pessoal, a obra voltou com tudo. Te liga, galera, aqui o cara trabalha pesado.